Antes de mais nada, boa noite. Como estamos? Ih, gostei. A gente vai dar essa paradinha mais essa noite para parar e refletir, pensar algumas coisas. E o que é muito interessante, porque eu estava... O texto inicial aqui, ele é Atos dos Apóstolos, né? E aí já me veio à mente as coisas que eu andei lendo sobre o assunto. E a gente imagina fazendo uma viagem no tempo de volta, cerca de 2000 anos, né? E eles ali, naquele movimento de divulgação do Evangelho, né? Daquilo que Jesus falou e fez passar para as gerações futuras. É um pouco desse movimento que a gente vai falar aqui hoje. Porque para a gente estar aqui sentado, conversando as coisas que a gente conversa aqui, houveram movimentos anteriores ao que a gente está fazendo aqui hoje, para que a gente conseguisse fazer isso. Agora, nesse instante, a gente está fazendo com a existência dessa casa, com essa estrutura toda aqui, também tentando levar adiante a todo mundo que queira ouvir também algumas verdades que foram surgindo um pouco antes e jogar isso para frente para alcançar outras gerações. E assim vai. É um movimento incessante nesse nosso planeta que muitos de nós já teve inserido nesse contexto algumas vezes, já vem encarnando aqui na Terra algumas vezes, ao influxo desses personagens históricos e outros nem tão conhecidos e nem tão falados que vieram ao planeta no intuito de impulsionar a humanidade em todos os campos do conhecimento. Essa noite a gente está sendo convidado a pensar um pouco nesse campo do conhecimento que é a questão da filosofia. É uma coisa que eu acho muito legal, e quando eu vi que no Espiritismo, grande parte do estudo ali das obras espíritas está muito conectado com essa questão filosófica mesmo, né? Quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou, né? O que acontece com a gente depois da morte, né? Por que as coisas acontecem, por que existe a violência, o mal, o bem, todas essas questões filosóficas estão ali dentro do Espiritismo. Mas para que o Espiritismo pudesse chegar, aconteceram movimentos anteriores. Mas agora a gente vai dar um tempo aqui, nessa pequena introdução do que a gente vai conversar, porque eu sempre trago as canções, então vou trazer uma canção para reflexão, ela vai trazer alguma coisa para a gente, e a partir dela a gente vai continuar aqui as nossas conversas. Uma canção da Marielza, é uma canção espírita, da Marielza Tiscati, é que ela faz um convite para a gente. Agora pare para pensar em tempo, pare para pensar no que faz da vida. Agora, quantos minutos você já viveu em todo esse tempo que você cresceu? Responda para si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, porque você amou. É tempo, pare para pensar, enquanto há tempo de recomeçar nessa vida.
pense bem no que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus quem lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, há tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você ama a quem você ama. Por que você ama? É tempo, pare pra pensar, enquanto há jeito de recomeçar nessa vida. Na vida. Quantos minutos você já viveu? Ninguém vai querer fazer conta agora, essa hora do campeonato. Quantas vidas você já viveu? E aonde a gente já viveu? E onde a gente já viveu? E o que a gente já aprendeu esse tempo todo? E quem foi que ensinou? Oi? Só a nossa própria vida ou vida de outras pessoas nos ensinaram também a viver? Por quê? Todo mundo aqui confia que Deus existe, né? É isso que a gente tenta construir cada vez mais, fortalecer dentro da gente. Então, o que a gente entende? Que, sob o influxo de Deus e sob o governo planetário de quem? Do planeta, do nosso amigo Jesus, sempre teve um plano, não é verdade? E se tem um plano, tem as metas desse plano. E para cumprir as metas desse plano, precisam dois espíritos, e que vez por outra vem encarnar. Então, é desse jeito que acontecem as coisas. Entre nós esteve, então, Sócrates e Platão. Deixa eu abrir aqui um... Opa! Tem acaso? Vocês são espíritas? Eu sempre que faço essa pergunta em lugar espírita, a resposta é sempre não. O espírito afirma quanto... Não tem... Está tudo conectado. Tudo conectado. Porque se houvesse o acaso, algumas coisas que acontecem, a gente ia sofrer mais ainda do que a gente sofre, porque foi por acaso que aconteceu isso, né? Quanto sofrimento que tem no planeta, né? Então a gente realmente tem que raciocinar de que as coisas estão conectadas e tem uma lógica de acontecer. Então, se Sócrates e Platão, né? E no início Sócrates, depois Platão, passaram pela Terra. Vamos ver aqui há quanto tempo que foi isso? Vamos fazer aqui uma... Deixa eu passar aqui. Vamos situar logo no tempo. Sócrates, 470 a 399 antes do Cristo. Então, bota aí mais de 2.400 anos. Esse camarada veio, aceitou o desafio, encarnou para trazer um determinado conhecimento. Na Grécia. E olha só que interessante. Pensa aí agora. 400 antes de Cristo. Em que nível que será que estava a humanidade?
se pouco tempo antes, aí a gente vai voltando, né, para a gente entender aquele homens das cavernas, os primeiros corpos já humanoides, capazes de receber o espírito. Quantos espíritos ainda começando a tentar entender as coisas, né? Os primeiros movimentos. Gente, imagina isso. Essa movimentação. Pensando nesse estudo, eu voltei muito assim mesmo, né? E que grande movimento é esse? Depois vem encarnando aqui espíritos que nem viveram aqui. Já tinham uma certa evolução porque vieram de outro orbe, se misturaram com os mais novos, vamos dizer assim, aqui. Dessa mistura, dessa alquimia, você impulsiona o conhecimento, porque eles já trazem um conhecimento mais avançado, se misturando com os daqui, e avança, e começa as invenções, começa-se a criar ferramentas, começa a saber movimentar a terra, começa a se organizar em sociedades, famílias. Olha só que interessante. Organização social. Olha, isso aqui pode, para a gente poder sobreviver, a gente precisa se organizar da seguinte forma, a gente precisa montar grupos, cada um precisa ter funções dentro desses grupos, e aí surge a política. Essa coisa que a gente gosta pra caramba, até de conversar e bater papo, não é verdade? Eu falei alguma coisa assim. Surge a política. O que, né? Organização social através da política, né? Pessoas que pensavam e organizavam isso. Isso é a política na sua maior pureza. Vamos fazer as coisas funcionar, vamos fazer as coisas acontecer. Política disso, política daquilo, agricultura, não sei o quê, as águas, e assim vai. Né? Olha só que interessante isso. Né? E junto com isso, cada vez mais evoluindo, vem o que a gente chama dos pensadores, e nas mais diversas áreas. Por quê? O que mais que incomodava, o que vocês imaginam que mais incomodava, sempre incomodou o ser humano? De saber. O que era mais dolorido e mais sofrido para o ser humano? Isso, você falou também. Né? Morrer. É uma luta, né, pela sobrevivência, para fazer as coisas e tudo mais, mas chegava um determinado período, morre. E cadê que eu... Pensar, mas por quê? Por que isso? Por que isso acontece? Então, muitos começaram a pensar sobre isso. A filosofar. Mas será? Será que tem alguma coisa depois da morte? E antes de nascer, será que tem alguma coisa? Será que alguma coisa sobrevive depois que o corpo morre? Qual o motivo da gente estar aqui? Esses pensadores começaram a vir e a pensar. A gente vai ver um pouquinho sobre dois deles. Foram vários. Aristóteles, teve muitos deles. Né? E porque aí depois a gente vai voltar no assunto da política. É proposital assim a gente ter comentado a política, mas depois a gente vai voltar nisso. Vou até aproveitar que já está nessa página aqui, da biografia, é para a gente ter uma noção. Assim, ó, o Nascimento, já está ali, a gente falou mais ou menos a época, né? A mãe dele era do Sócrates, tá? A gente está falando de Sócrates. Era parteira. O pai era sofronisco, quer dizer, escultor. Fazia esculturas. Okay? Ele também teve a profissão de escultor, o Sócrates. 3 filhos, né? Tomou parte em 3 campanhas militares. No caráter dele, no jeito dele, tinha muita paciência, simplicidade e domínio de si próprio a toda prova. Bom, eu acho que filósofo, uma das características é paciência. É paciência, né? Porque é alguém que gosta de passar conhecimento, de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas. Então, tem bem essa característica mesmo. Ok?
Como é que passava o conhecimento? Praça pública. Praça pública. Vai lá, vai para a rua e colocar. Isso lembra até o tempo do Cristo, lembra? Paulo, alguns apóstolos também, eram nos lugares, né? Nas praças públicas. Ok. Um pouquinho dele e um pouquinho do Platão. 427 a 347 a.C., pai Ariston, mãe Perictione, pertencia a uma das mais nobres famílias atenienses. Diferente do Sócrates, porque as coisas que eu li era família pobre e tal, bem, né? Tinha ali que lutar pela sobrevivência e tudo mais. O nome do Platão é Aristócles, mas devido à sua constituição física recebeu o apelido de Platão, que em grego significa de ombros largos, ok? Discípulo de Sócrates. Depois da morte de seu mestre, empreendeu várias viagens. Retornou a Atenas em 387 a.C. e fundou a academia. A filosofia, né, na área da filosofia, teoria das ideias ou como se desenvolve o conhecimento. Obras escritas, porque é uma coisa interessante. Quando a gente fala do Sócrates, não tem obras escritas. Ele imaginava que ele não queria que se escrevesse nada. Ele queria passar esse conhecimento dessa forma, conversando, falando, e as pessoas replicando esse conhecimento. Então ele não escreveu nada e ninguém escreveu nada daquilo que ele disse, né? É verdade, tá aí, a mesma coisa. Ele não teve essa preocupação. Ele falou, fez, e ali quem escutou, quem participou, depois começou a se preocupar. Mas espera aí, a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. A mesma preocupação do Platão. Vamos botar isso, pegar esse conhecimento todo, vamos colocar. Ele escreveu a República, as Leis e o Político. 3 obras que ele escreveu. Se eu não me engano, esse é a República, são 10 volumes. 10 volumes. Imagina que pensador é esse, né, que vai desenvolvendo, porque ele gostava dessa questão de desenvolver sobre o conhecimento das coisas, como que o conhecimento e as coisas vão evoluindo e vão avançando, né? E é isso. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Olha o nosso amigo Sócrates aí. Vamos ver só algumas coisinhas sobre ele. Ele nasceu em Atenas, né, meados do século V, e Atenas tornou-se a metrópole da cultura grega. Atenas era o centro da cultura, né? Inclusive, quando bárbaros, essas coisas invadiam, qual é a primeira coisa que eles faziam? Vamos destruir o conhecimento. Vamos destruir essas obras todas, né? Aí não ficou tudo que foi produzido lá, não ficou para a posteridade, é só alguma coisa que ficou, porque muita coisa foi destruída nessas confusões do mundo. Da infância pouco se sabe, para além de sua origem pobre, né? Aí a gente já falou aqui que ele era filho de um escultor. O que mais que eu separei aqui? Isso aqui lembra um pouco os lugares onde ele ficava. Tá vendo os lugarzinhos ali para o pessoal sentar e tal? E ali, né, os filósofos, os políticos, né, os pensadores da época vinham para falar assim em público. Isso aqui eu achei interessante, eu não grifei, mas para Sócrates existiam verdades universais, válidas para toda a humanidade em qualquer espaço e tempo. Para encontrá-las era necessário refletir sobre elas. O espiritismo é universal? Vale para todo mundo que está no planeta? O que se estuda sobre o espiritismo? Reencarnação é para todo mundo? Aceite ou não aceite?
é universal. A existência de Deus, pensar sobre a existência de Deus e tudo mais, é uma questão universal. Porque mesmo quem diga que não, eu acho que não e tudo mais, mas pelo menos faz pensar. Porque sempre tem aquele parâmetro o quê? Da morte, né? Que incomoda e que faz as pessoas pensarem. Então, já aí já há uma conexão desse espírito com o que veio depois, o espiritismo. Essa ideia universal, universalistas dos espíritos que trouxeram a codificação e os conceitos que estão ali. Quando a gente lê o livro dos espíritos e pega lá as leis morais, principalmente as leis morais ali, você vai ver que todos aqueles temas são universais. É para todo mundo. Só que precisa de tempo para amadurecer. Será que entenderam Sócrates lá quando ele viveu? Todo mundo entendeu ele? Mas tinha gente que grudava nele. Agora teve gente que ficou incomodada, né? Teve. E a frase? Só sei que nada sei. O que quer dizer? O que isso significa? Nós estamos sempre aprendendo. Isso não é só uma falácia, que eu estou sempre aprendendo. É uma verdade, cara. Pensa na nossa vida. Eu hoje mesmo escutei um camarada falando que alguma coisa, quando ele era mais novo e tudo mais, ele está com a idade mais madura, aí ele fala, eu só fui perceber isso depois da idade mais madura. Lá atrás eu fazia de outro jeito, achando que estava certo, mas deu umas consequências. Mas com a idade madura ele já não teria feito da mesma forma. Quer dizer, a gente quase sempre conversa essas coisas. Principalmente quando a gente vai ficando mais maduro. Né? A gente percebe que, poxa... E a gente aí fica até agoniado quando a gente vê os jovens, né? Que a gente fica mais maduro, aí quer orientar a garotada, né? Mas eles vão viver, cada um vai viver a sua experiência. A gente vai estar ali sempre para orientar. Mas isso é verdade. A gente vai desencarnar e não aprendeu tudo. Não aprendeu tudo sobre a vida. Não aprendeu tudo sobre o que é. Não aprendeu tudo sobre o espiritismo. Ainda é muita coisa. Porque as ideias são universais. Universais é muita coisa. Então eu só sei que eu nada sei. E isso mostra o quê? A arrogância cai por terra. E você, aí uma mente pensadora como essa, trazendo uma coisa além do seu tempo. Que espírito que é esse? Com uma grande inteligência e mesmo assim se admitindo alguém que está aprendendo. Diferente de tantos e tantos que por ter uma formação acadêmica, ou ter uma posição essa ou aquela, me respeite porque coloque-se no seu lugar, porque eu sou doutor, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas só sei que nada sei. Aí é por causa dessa frase, dessa ideia que ele trouxe, é que foi desenvolvido o chamado método socrático, né, de fazer as coisas que eu adoro. Porque esse método socrático, ele inicia uma discussão, ele joga a discussão e conduz seu interlocutor ao reconhecimento de sua própria ignorância através do diálogo. Eu boto aqui um assunto e ele vai fazendo de um jeito que a gente vai... que você acha que sabe do assunto, aí você debate, e daqui a pouco ele te mostra que você não sabe, tem mais coisa. Vamos olhar para esse lado ou para aquele lado? É um sistema, uma forma de fazer, de conversar, muito interessante, né? Que com certeza influenciou, inclusive, a forma de que a gente estuda as coisas, da gente compreender as coisas, tudo mais, graças a esses espíritos que vieram lá atrás. Ok? Mas aqui é que tem muita coisa, não adianta a gente querer. Tem aqui fala o seguinte, aqui, ó. Por exemplo, ao ser questionado sobre a coragem,
desenvolve um diálogo com um general muito respeitado por sua atuação em guerras. Imagina, né? O general Lax lhe dá exemplos de atos corajosos. Não satisfeito, Sócrates analisa esses casos com a finalidade de descobrir o que é comum a todos eles. Esse algo comum poderia representar o conceito de coragem, a essência dos atos heróicos que existirá em qualquer ato corajoso, independente das circunstâncias que os cercarem. Ou seja, não é simplesmente o ato heróico e corajoso. Tudo que cerca aquela decisão faz parte dessa palavra coragem. Pega uma única palavra e desenvolve. Vai desenvolvendo e dá uma amplitude muito parecido com o que os espíritos fizeram com a gente com a codificação. Kardec jogava um único tema, um único assunto, e os espíritos faziam aquele movimento para a gente pensar e abrir a nossa mente. E aí não vai de primeira, vai de primeira, mas não vai mesmo. A gente precisa ler, reler, entender, a gente precisa ficar na casa espírita estudando, porque leva um tempo até o negócio virar uma lógica mesmo dentro da cabeça. Ok? A morte do Sócrates. Sócrates era uma figura séria de Atenas, por onde ia, carregava consigo uma quantidade imensa de seguidores e discípulos, sobretudo jovens. Se fosse nos tempos de hoje, ele estaria nas redes sociais e ia ter muitos... Instagram, coisa toda e tal. Muito like, né? Muita coisa, né? Pela galera. Em seus encontros com figuras respeitadas da cidade grega, por conta de seu método, acabava expondo e irritando seus interlocutores. Esse comportamento deu a Sócrates inimigos entre as figuras mais poderosas de Atenas. E quando as figuras mais poderosas se sentem ameaçadas, o que elas fazem? Você é boazinha, né? Falou a palavra assim, tenta se livrar. Teve gente que faz assim. O que a gente pode fazer para apagar essa ideia? Aí que a ideia do Sócrates é trazer luz para a cabeça das pessoas. Quando você traz luz para a cabeça das pessoas, as pessoas ficam mais o quê? Esclarecidas. Pessoas esclarecidas incomodam muita gente? Então vamos apagar essas ideias. Aí, só que no caso dele, para apagar as ideias, teve que apagar a pessoa, porque aonde ele ia, juntava um monte de gente. Dava uma cancelada. Mas nem sei se ia funcionar com esse negócio de cancelar. Eu cancelo, mas se os outros não cancelarem, né? Não vai adiantar nada. Vai continuar os seguidores ali. Não vai fazer nem muito efeito. Quer dizer, hoje, nos tempos atuais, eu nem sei como é que faria. Hoje está mais difícil apagar as ideias. Porque elas se propagam, porque elas se... Pensando aqui... Boas ideias e mais ideias. É só inventar uma fake news. Aí o jeito é esse. Desacreditar as ideias. Tem os métodos, né, para fazer isso, é verdade. Eu estou filosofando aqui agora, porque a gente está pegando uma coisa antiga, eu estou trazendo para os tempos atuais, o quanto agora é mais impressionante, complexo. Aqui, para ele, para apagar essa voz, fizeram vários movimentos políticos e, por último, ele foi condenado e tal. Teve um movimento até para transformar numa multa, mas não teve jeito e acabou que ele foi condenado à morte. E de um jeito horrível, né? Ter que tomar veneno para... É uma forma bem cruel. Mas aí a gente vai vendo. No tempo do Cristo, a mesma... Quando a ideia é boa, quando a ideia é verdadeira, quando a ideia, como ele, como o outro também trouxe, essa luz, você pode apagar hoje, mas essa luz está plantada, essa semente está plantada.
Tanto que Sócrates, a gente fala de Sócrates até hoje. Né? O Sócrates citado no livro dos Espíritos. Naquela parte inicial ele está lá citado. Ele vem para falar. Mancada a ideia. Você acabou com o CPF, como ele disse. Mas a ideia, a luz que você trouxe, você abafa hoje. Mas ela está ali fermentando. Se ela for universalista e verdadeira, né? Verdadeira e universalista, como ele coloca aqui, ela vai perpetuar. Porque você não tem como matar o que é real. A verdade, não tem. Como é que você vai apagar? Porque pode não ser naquele tempo, mas num outro tempo. Aí chega o Platão, o que ele faz? Pô, mas esse negócio de Sócrates é bom pra caramba e tudo mais. Ele encara o desafio e vai lá. Vou ver um pedacinho aqui. Ele deixa o legado e aí o Platão ali, ó. Ele foi considerado um dos principais pensadores de sua época. Discípulo de Sócrates, procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade. Nada de negócio fantasioso, vamos raciocinar, vamos pensar. Né? O que isso tem de parecido com o Espiritismo? É fé cega que nos pedem? Olha, crede e estarás salvo. Não. Eles pedem, vamos pensar, vamos conversar sobre o assunto, vê se tem lógica aí. Conversa com a sua razão. Enquanto não tiver uma razão, não precisa você aceitar de primeira. Só continua ali. Compara com outras coisas. Kardec falava isso. Kardec é muito interessante. Ele fez uma lista para divulgar as obras. Ele fez uma lista com as obras espíritas e fez uma lista com outras obras. Inclusive com algumas que combatiam. E incentivava para que se olhasse por as duas. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha visto a lógica perfeita dentro do conteúdo espírita. Ele sabia que aquelas outras obras dificilmente iam conseguir contestar aqueles conceitos ali. E é muito importante para o ser humano que ele não seja só fé, que ele seja também razão. Porque vocês veem o que é feito com as pessoas aí, com esses movimentos, né? A facilidade que se conduz pessoas, acabou de falar das fake news, conduz pessoas a cometer besteira, bobagem. Ok? Tem o rostinho dele aqui numa escultura, simpático, o nosso Platão. Tá? Vou encontrar ele por aí, bater um papo, tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. Tem um lugar aí no Rio de Janeiro que é cafezinho filosófico, né? Que é um lugar que tem um lugar que é maneiro. Acho que filosofia combina muito com esse tempinho assim, uma conversa, né? Igual a gente está tendo aqui. Cadê o cafezinho? Faltou o cafezinho, né? Tem lá na cantina, depois a gente vai lá na cantina. A gente falou, né? Ele foi de família nobre, estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia e adorava ginástica. Tá vendo? Ainda dá esse exemplo ainda. Ele foi um excelente atleta. Tá aí uma coisa que eu fui pesquisando que eu não me tocava nisso. Participou dos Jogos Olímpicos como lutador. Aí. Desejava fazer carreira política, mas muito cedo tornou-se discípulo de Sócrates, com quem aprendeu a discutir os problemas do conhecimento do mundo e das virtudes humanas. Quando Sócrates morreu, desiludiu-se com a política. Muito bem. Eu ia fazer essa pergunta agora. Ele fez bem em largar a política e se dedicar a... E ele dedicou-se à filosofia tão importante para influenciar a política, né? Para influenciar a política. Mas tá meio confuso isso, tá bem. Deve ter um motivo para não querer que as pessoas pensem. Mas a gente aqui a gente vai ficar pensando nossas coisas. Eu já falei pra caramba, né? É melhor trazer cantoria. Enquanto a gente pensa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa aqui é a parte mais geral. Como ele morreu? Deixa eu ver se fala aqui.
Aqui fala a sociedade ideal é a República de Platão, aquele que ele escreveu sobre a República. O que seria uma sociedade ideal? Os 10 volumes da obra. Fala sobre o mito da caverna, que é uma coisa legal de se estudar. Deixa eu ver se fala sobre a morte. Não chega até... É isso. Acho legal isso daqui. No finalzinho desse texto fala sobre o mundo das sombras, o mundo. Quando fala do mito da caverna, significa que se você viver sempre dentro de uma caverna, o que você vai imaginar? Que o mundo é o que tem dentro da caverna. Se vier alguém e disser para você que tem alguma coisa fora da caverna, você vai dizer o quê? Não é verdade. Eu não vou para fora da caverna porque eu vou ser destruído. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer esse movimento. Ele usa essa figura de linguagem que é muito interessante. É o mito da formiga. Por quê? Acabou tendo aqueles corajosos que foram para sair da caverna e viram que tinha luz. E foram até lá e tiveram essa coragem de ir. E voltaram para falar com os que só viviam dentro da caverna, que fora da caverna tinha um mundo maravilhoso que eles não sabiam nem descrever direito. Mas alguns não dentro da caverna. Alguma coisa a ver com o espiritismo, isso? Nós demos mais um passo para fora da caverna. Mais um passo. Todos esses precursores, antes do Cristo, depois do Cristo, que vieram trabalhando, é para tirar a gente da caverna. Gente, tem muito mais coisas, não se preocupem, não vão perder o reino dos céus por causa disso. Fiquem tranquilos, conhecimento não leva ninguém para céu ou para inferno. Conhecimento é conhecimento, né? E ele falando sobre isso aqui no finalzinho, cara. Há um reino mais elevado, é Platão falando. Bem no finalzinho, há um reino mais elevado, espiritual, eterno, onde está o que existe de verdade. É o mundo das ideias, que só a razão pode conhecer e que apenas os filósofos podem perceber. Porque ele não conseguia falar isso para todo mundo, né? Não atraía, né, todo mundo. Mas os filósofos conseguiam perceber a libertação que é quando você começa a pensar. É uma sensação tão boa. Quando eu comecei a conhecer o espiritismo, e já foi na idade madura, eu já tinha passado por outra religião, né? E aí começou, parecia assim que estava realmente estava abrindo uma possibilidade imensa na minha frente. Imensa. A minha vontade era ficar na casa espírita assistindo tudo que tinha lá, né? Mas vem tantas ideias novas que aí a gente depois tem que dar um freio para ir estudando com cuidado, arrumadinho, direitinho. Aí nos estudos da casa eu fui organizando melhores ideias, mas realmente nós estamos na idade da razão. Por isso que está tão confuso. Nós já estamos prontos para essa idade da razão. Que estão chamando de nova era, é a idade da razão. Não é só a fé pela fé e tal, a salvação. E é isso também, mas para que isso aconteça, tem um movimento maior que precisa ser feito. Enfim. Eu estava falando, por que eu falei tudo isso? O quanto é bom a gente se sentir livre. E qual é o lugar nosso que a gente é mais livre, que ninguém pode prender a gente? É o nosso cantinho de liberdade. E a sensação é muito boa quando a gente pode desenvolver isso, né? Quando pessoas não
te sufocam e sufocam, às vezes até nas idades inferiores, e não te ensinam a pensar, olha, faz isso aí que eu estou falando e é só isso que você tem que fazer. Não dá aquele incentivo para as criaturas crescerem, né? Então, é isso. Ficou claro? Ou está confuso? Percebeu? É esse grande respeito aos antepassados que a gente está colocando aqui. Sem eles, a gente não teria chegado onde a gente chegou. E o que vem pela frente. Eu acho que nós vamos ser o quê? Antepassados de uma outra geração. Eu estou falando isso aqui, e significa o quê? Que a gente vai ficar mais velho e que uma hora a gente vai partir. Né? Para onde? Olha a filosofia aí. Para onde? Só Deus sabe? Não, tu sabe. Né? Tu sabe, é de acordo com os nossos atos, com as coisas, né? A gente vai. Mas quando ela fala mundo dos espíritos, é legal falar a palavra mundo. Mundo é muita coisa. Então, Jesus, há muitas moradas. Cada um vai para o lugar que merece. Sabe o que ele falou? Eu vou fazer um banquete lá e vou esperar vocês. O negócio deve estar esfriando lá, porque a gente está demorando para. Não, estou falando no sentido filosófico. Está demorando o quê? O nosso crescimento espiritual para frequentar esse banquete. Né? Às vezes a gente vai enrolando. Né? Aí passa uma encarnação, passa outra. Né? Mas ele falou, eu vou estar aqui preparando esse banquete, que é o banquete espiritual, já falou, do mundo espiritual. Né? E que não é para a gente ficar assustado, porque às vezes a gente se exige tanto, mas o que eu estou vendo aí das mensagens sobre essa saída daqui, olha, não é preciso. É tranquilo, gente. Não é tão complicado assim. As pessoas que estão se enrolando são as pessoas que estão cometendo assim atrocidades. Mas pessoas do bem, pessoas dedicadas às suas famílias, a fazer o bem, a fazer as coisas direito, que se esforça, erra aqui, erra ali, todo mundo erra, mas há um esforço consciente de querer se melhorar, não é para ter medo da morte, não é para ter medo de umbral, nem de coisa nenhuma, assim. É para desencarnar tranquilo, que vai ser muito bem recebido do lado de lá. Porque a turma do lado... Não precisa ter pressa, não. Não é para ir agora, não. Ô, Vicente, ela quer que você vá até... Vicente vai primeiro? Pode ir primeiro. Aí. Que situação, né? Pode ir. Desse jeito. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Tua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz que lhe trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou
Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo para seguir. Ah, gostei disso. Ah, que maravilha. O que ela salvou a gravação, porque o negócio está sendo gravado. Aí a gente se perdeu ali. Cadê a letra? O que fala agora? No final ela fez esse lá. A plateia que vai ver pelo YouTube lá vai achar. Olha a filosofia. Quando a gente dá uma olhada, e nem foi muita coisa que a gente falou sobre filosofia, isso aí é muito tema, é muita coisa. Aí a gente escuta uma música depois, que o artista foi lá, né, e escreveu, mas isso aí é filosofia. A gente começa a identificar, né, o sentido da vida. Existe uma outra vida, além. O renascer, morrer, não é o fim. É a filosofia. Então, alguns vieram bem antes disso, falando sobre espalhados pelo mundo, Índia, Egito, né? Várias regiões, esses assuntos, né? Para, no tempo certo, dar os frutos, né? Mas ainda é tempo de plantar, porque a filosofia traz isso. É tarde? Não. A minha área é da economia. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um economista ensinando a fazer investimentos 60 mais, quem tem mais de 60 anos. Ainda pode fazer investimentos e usufruir dos investimentos que fizer. Então não tem por que a gente ficar... Aquela música... Como é que era aquela... filosofia com 60 anos acabou, né? Exatamente. Isso não existe mais. Aí fizeram aquela música, né? Ficar sentado no sofá com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Só que agora eu não quero nem... A morte vai chegar, vai passar, vai se cansar. Ela que vai ficar sentada lá esperando eu morrer. Porque... Aliás, ela não vai nem me encontrar, que eu vou estar por aí fazendo... Ó, o Vicente chamou o pessoal aqui, vim para cá. Se estiver me procurando lá, não me achou. Eu vim para cá. Daqui a pouco eu vou daqui, vou para outro lugar. E a vida em movimento. Né? Isso a gente vai desencarnar no momento que tiver que desencarnar. Mas a vida, né, é um grande movimento. Agora eu vou ficar aqui só nas músicas, porque o tempo já foi. Ih, é tanta música boa que eu não sei nem qual que eu escolho aqui. Cadê a música que eu separei? Ah, já sei. Deixa eu voltar lá. Quando a gente quer... Tá, agora achei. Acredito que vocês gostem dessa música. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei, aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho,
Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Essa casa aqui é santa? Por quê? Só para a gente poder ir fechando assim. Fala bem da casa aí, fala aí. Conforto. Que tipo de conforto ela nos traz? Conforto espiritual. Paz, Calma, paz. Esse momento aqui dessa conversa, né, de conhecimento, não é, né? Aí o poeta prossegue. Vê se tem a ver com vocês. Fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Verdade? Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. E aí, ó. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrima nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó. É mais ou menos isso? É bem isso, não é? Carlinhos Conceição, quem não conhecia a música, bota lá no YouTube, Santa Casa Santa, Carlinhos Conceição, tem a gravação lá original dele. Beleza? E era esse pouquinho de coisa aí que a gente queria conversar com vocês, bater esse papo legal. E em breve eu espero me encontrar de novo com vocês.